tive muita sorte de estar no tempo certo nesses estúdios. E é quase como um trabalho pioneiro, né? Exatamente. E aí você acaba tendo essa possibilidade de desbravar, né? De aprender junto, e aí você tem essa possibilidade. Agora me surge uma dúvida: você conheceu a Xuxa? Era uma das coisas que eu ia perguntar. Conheci, mas ela foi lá só para fazer visita. Ela realmente não tinha nenhuma ligação direta com o produto? Com o filme, não. Ela só... A gente usava, né? Eu falo a gente entre aspas, né? Porque isso é coisa do produtor, né? Ele usava a Xuxa como a pessoa famosa que vai trazer dinheiro para a produção. O nome, né? Exatamente. Ela diretamente não tinha nenhuma influência. Não tinha influência, entre aspas. Ela não se envolvia, ela não escreveu nada. Mas, ao mesmo tempo, se ela dissesse alguma coisa em público, por exemplo, aquilo virava lei automaticamente. Então, como, por exemplo, nesse filme da Xuxinha, tinha uns alienígenas na história, né? E, assim, eu nem lembro o nome que esses alienígenas iam ter. Só que, assim, como a Xuxa falou publicamente que eles eram alienígenas do planeta XYZ, passou a ser planeta XYZ. Literalmente. Então, assim... Fazer o quê, né? O que é isso? Tipo, você vai desmentir a Xuxa? Tem como. Não, se ela falou que é isso, amigo, a partir de agora é. Então, tinha esses absurdos, sim. Mas ela tinha o poder de vetar, tipo assim, vou assistir antes, se eu não gostar, não vai para frente, não vai para o ar? Ela tinha esse poder? Não, ela não tinha esse poder. Quem tinha esse poder foi o Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Ele tinha esse poder porque ele foi o diretor do filme. A Xuxa, não. A Xuxa, ela realmente foi ali usada realmente como o marketing do filme, né? Ela recebeu, inclusive, um papel para ter lá dentro do filme, então, assim, tem até interação com ela dentro do filme, para a gente poder aproveitar o máximo possível desse marketing, né? Afinal de contas, você tinha a Xuxa dentro do filme, né? Mas ela não tinha esse poder todo, não. Realmente, quem tinha esse poder era o produtor e o diretor do filme. Foi a primeira grande produção, assim, eu falo grande não em termos de escala necessariamente, mas de você ter a Xuxa, por exemplo, no projeto. Foi porque, exatamente como eu te falei, assim, elevou-se o salário da classe. Então, assim, o orçamento do filme ele era muito acima do que de outras produções da época. Tanto é que, nesse ano, agora não vou lembrar qual é o ano de estreia, ainda era tradicional a Xuxa lançar 2 filmes por ano, um em cada férias. Férias do meio do ano, férias do fim de ano. Era tradicional. Era a época que a Xuxa e os Trapalhões ainda lançavam filmes todas as férias. Nesse ano, exatamente por uma questão de orçamento, só saiu o filme da Xuxinha. Ou seja, apostaram tudo nesse longa-metragem. E aí, o que aconteceu? Por que não teve um segundo filme da Xuxa? Porque, embora tenha sido uma aposta alta e o filme tem muita gente que goste, financeiramente, os filmes da Xuxa ainda eram mais rentáveis do que um filme de animação da Xuxa. Entendeu? Ou seja, ter um monte de famoso num live action ainda atraía mais público do que ter um longa-metragem de animação. Então, tanto é que a Xuxa não fez mais nenhum longa-metragem de animação depois desse, só foi esse. Foi o primeiro e o único. E aí, vamos dar um salto, então, para a Turma da Mônica. No da Xuxa, você falou que você viu a chamada, apresentou seu portfólio, e aí você foi contratado. O que eu já ouvi você falando da Turma da Mônica, eu tenho a impressão de que já foi você já chegou com um projeto um pouco mais amarrado.
Eu posso ter entendido errado, mas conta pra gente como foi esse processo. O segundo filme foi feito pelo mesmo estúdio, então, assim, a equipe já estava formada, o estúdio já estava montado, né? Então, assim, não teve essa de tentar entrar de novo num outro estúdio, já estava todo mundo lá dentro. O que aconteceu com o filme da Turma da Mônica é que, assim, foi a grande ambição da Labocine, porque todas as animações no Brasil sempre foram muito de projetos, ou seja, acaba um projeto, você desmonta a equipe, vai cada um para um lado. E aí um outro estúdio vai ter um projeto diferente e o pessoal vai catar trabalho no mercado. Aqui não, eles queriam realmente manter essa produção contínua. Tanto é que a mesma pessoa que produziu o filme da Xuxinha é o mesmo produtor do filme da Turma da Mônica, né, que é o Diller Trindade. Então, quando terminou o filme da Xuxinha, foi-se buscar quem seria esse outro nome forte no mercado, né, principalmente infantil, que pudesse atrair investidores. E pensou-se em várias pessoas, inclusive o Maurício de Souza. Então, como a gente cresceu o olho no Maurício, quando eu digo a gente, de uma forma ampla, né? Porque eu era animador, eu não tinha nenhum poder de decisão lá dentro, não era diretor, não era supervisor, nada disso, eu era animador, né? Então, deixa eu fazer um parênteses, desculpa te cortar, Ronaldo. Claro, fala aí. Você, como animador, tem autonomia para poder falar alguma coisa, tipo, isso aqui não vai ficar legal do jeito que vocês estão pensando, porque a animação não vai funcionar da maneira que vocês estão pensando, ou é um papo de, o diretor quer assim, o produtor é assim, então a gente vai fazer do jeito que eles querem e toca o barco? Não, a gente tem todo o direito de falar, de sinalizar se a coisa não tem condição de fazer, a gente tinha sim, com certeza. A gente não tinha o poder de decisão, né? Mas eu podia falar abertamente, isso aí não tinha isso essa hierarquia toda, não, você é animador, não fala comigo que sou diretor, não. Isso zero. Tanto é que, assim, o estúdio nem tinha salas, era todo mundo dentro do mesmo ambiente, diretor, animador, não tinha isso, entendeu? Nesse ponto, era bem democrático. Claro, a decisão não era tomada pela gente, mas a gente podia sugerir qualquer coisa, né? Mas, então, voltando ao Maurício, a gente, então, fez uma demo, tipo um trailerzinho, né, para mostrar para o Maurício que a gente era capaz de fazer uma animação da Turma da Mônica. Então, a gente pegou algumas falas da Turma da Mônica, de outros desenhos animados, de outros lugares, mas só pegou as falas mesmo para pegar o áudio, né, e fez algumas cenas, quase como se fosse um trailer do filme. Então, assim, por exemplo, era só para mostrar como é que a gente ia animar a turminha. Isso deve ter 1 minuto, no máximo, esse vídeo, se é que tem isso tudo, né? E os caras, e o diretor e o produtor marcaram reunião com o Maurício e foram lá apresentar para ele. E ele adorou o trabalho da gente e falou, cara, vamos produzir sim. Aí começou-se a correr atrás de gente para investir e, cara, foi praticamente emendado, assim. A gente terminou o filme da Xuxinha e, em poucos meses depois, a gente já estava produzindo o filme da Turma da Mônica. E aí Maurício já nessa história toda. Hã? E o Maurício nessa história toda? O Maurício, ele era o cara que tomava... O Maurício, a intimidade. O Maurício, o mal. Então... Não, a decisão final sempre era dele. Ele não era o diretor que ficava lá com a gente todos os dias. Até porque o estúdio era no Rio e o Maurício é de São Paulo. Então, assim, não era nem viável ter o Maurício com a gente na rotina. Mas tudo que a gente fazia era mandado para ele, e ele aprovava ou desaprovava, entendeu? Então, assim, ele conferiu tudo. Só que quem dirigia o dia a dia era a equipe aqui do Rio, né? Então, a gente tinha, e o Maurício, nesse ponto, ele era muito tranquilo, ele confiou muito no trabalho do Cleverson, que era o diretor, né? E falou, não, vocês são bons, vocês sabem fazer e vocês sabem administrar os recursos que vocês têm. Então, muitas das coisas que a gente fez no filme da Turma da Mônica foi também essa questão orçamentária. Ele queria
fazer um filme que a gente pudesse colocar praticamente todos os personagens dele. Só que a gente falou, não, cara, não dá, Maurício, você tem centenas de personagens, o orçamento não cabe botar todo mundo que você já criou na vida aqui. Então, a gente tinha que tomar essas decisões importantes, muito baseado em orçamento, consequentemente cronograma também. Sim. Ó, o Luca colocou o seguinte aí, ó, essa animação é fantástica, já vi e revi várias vezes. Inclusive, acho que vocês devem falar que o Ultimato plagiou esse filme da Turma da Mônica. Você tem algo a declarar aí sobre essa Cara, eu só tenho a agradecer, eu fico muito feliz. Cara, eu realmente tenho muito orgulho de ter trabalhado nesse filme. Eu acho que ele tem muito carisma. Cara, a Turma da Mônica é carismática demais, cara. Não tem como você trabalhar com eles e não se emocionar de alguma forma. E era muito maneiro, porque a gente trabalha da seguinte forma, a gente recebe o roteiro, recebe o storyboard e recebe o áudio, ou seja, os atores gravam antes e a gente anima em cima do áudio deles. Cara, era muito maneiro você receber aqueles áudios, aqueles atores incríveis fazendo a turminha, e você fica, cara, eu tenho que fazer... A gente fazia muito empolgado, era muito maneiro. Imagina. Teve, inclusive, uma cena que é uma das que eu usei no meu portfólio durante muito tempo. Não que ela... Não tirei ela. Tenho muito orgulho dessa cena. Mas é que eu botava ela logo no começo, assim, tipo, cara, era para ostentar mesmo. Que era uma cena que eu tinha pouquíssimo prazo para fazer. Dentro do cronograma, e aí responde até um pouco do que você falou, do que você me perguntou agora há pouco. Eu recebi o áudio da atriz fazendo toda a atuação, no caso era a cena da Cabeleira Negra, que é uma pirata espacial, né? E ela tá ali falando tá só conversando com um astronauta, né? Dizendo que o quanto ela é incrível e de que ninguém ia enganar ela. E no cronograma estava descrito que eu tinha, sei lá, acho que 2 dias para fazer essa cena, né? Ou seja, era previsto fazer uma animação de 2 dias, para você ter uma noção. Quer dizer que é uma animação fácil, simples, que você não vai gastar muito tempo fazendo isso. Ou seja, não era esperado nenhuma grande interpretação dessa cena. Era basicamente, sei lá, talvez um close, o personagem dizendo aquela fala e acabou. Um diálogo básico, né? Um diálogo básico. Só que aí eu cheguei para o diretor de animação e falei, cara, ouve esse áudio, olha essa interpretação, cara. Me dá mais tempo que eu vou fazer uma puta interpretação aqui. Me dá mais tempo. 2 dias é pouco, eu preciso de mais tempo. E aí, cara, eu vou te entregar o melhor de animação que eu posso fazer. E ele comprou a ideia, ele falou, cara, concordo com você, eu acho que realmente essa interpretação vale a gente gastar um prazo maior. E, cara, eu estourei todos os prazos que me deram. Eu gastei 1 mês fazendo essa cena. Em compensação, cara, o orgulho é lá em cima. Tipo, cara, era o melhor que eu podia ter feito na época. Vocês podem enganar aquele bando de piratas estúpidos, mas jamais enganarão a rainha Cabeleira Negra.